Quero colocar um ponto aqui para vocês. Muitas vezes, e eu já vinha falando sobre isso, quero falar um pouquinho, com um pouco mais de ênfase agora, criou-se no Brasil, né, na esteira do discurso do Donald Trump, criou-se no Brasil a ideia de que o Estado francês e o presidente Macron fossem um inimigo especial do Brasil. Tá? Eu não concordo com isso. Não concordo com isso, porque se a ideia é preservar a soberania e preservar o Brasil, por exemplo, de qualquer tipo de interferência, o caso da França não é especial, ao contrário, a França é um parceiro estratégico do Brasil, por exemplo, na questão do submarino nuclear. Então, quando você faz essa propaganda específica, voltada para desacreditar um governo como o governo da França, você está, inadvertidamente, possivelmente, fazendo lobby para outros governos, para outras potências e para outros interesses. Tá? Assim como quando você tenta ideologizar o governo, por exemplo, do Biden, do Macron, e associá-lo ao governo brasileiro, de alguma forma associá-lo ao governo ucraniano, cria-se uma enorme confusão que não corresponde aos fatos, principalmente no que diz respeito ao Brasil, e que tenta colocar, dentro de uma dicotomia falsa, uma questão ideológica que está, na realidade, apenas como ponta de lança para que as pessoas utilizem a sua emoção e não a razão, e em utilizando a emoção e não a razão, interdite-se o debate. Interdite-se o debate. Esse é o ponto fundamental. A gente vai entrar mais nisso na medida que isso seja ou não necessário para esclarecer a opinião pública brasileira a respeito do que eventualmente se pretenda no país. Porque nós não podemos colocar em polos, por exemplo, o governo brasileiro, o governo francês, o governo alemão e o governo ucraniano, em um outro polo, lideranças como Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Jair Bolsonaro, e classificá-los de nacionalistas que combatem um globalismo. Já começou esse discurso lá nos Estados Unidos, aliás, já começou esse discurso por parte do trumpismo, e esse discurso por parte do trumpismo tenta colocar o Zelensky como um comunista que estaria aliado ao globalismo. Tá? Então, é importante que vocês tenham frieza para analisar essas coisas. Não quer dizer que vocês devam comprar a minha versão, o meu esclarecimento. Mas vocês têm que ouvir mais de uma pessoa, vocês têm que ouvir mais de um grupo, para que vocês possam, na realidade, entender como é que as coisas funcionam. Nada é tão simples como parece, e a emoção, tá certo? É sempre o elemento da interdição do debate. Carlos Silva, se você não estiver satisfeito, eu te agradeço muito por estar aqui, por ser membro do canal, mas você não é obrigado a ficar. Eu não sou lulista, vou esclarecer só uma vez durante essa live, eu sou a favor da interpretação racional dos fatos, não aceito pecha, não sou filiado a partido político, não comprem, na realidade, versões de maneira priorística. Tá? E só estejam aqui se vocês se sentirem confortáveis. Se vocês não sentirem confiança, não sentirem conforto, não fiquem. Simples desse tanto. O trabalho que eu faço aqui é um trabalho que ele não está vinculado a interesses escusos. Ele não está vinculado a interesses monetários. Eu não tenho sonhos de realizar fortuna, né? Ô, Roberto Silva, não precisa nem avisar. Um abraço para você. Com base, não é, na desinformação ou na exploração de emoção de jovens, de humildes e das pessoas mais frágeis, tá? Então, não é que o Macron é maravilhoso. O Macron defende os interesses da França, mas ele não pode ser elencado como um grande inimigo do Brasil, esquecendo que existe todo um jogo de disputa interestatal onde cada um tem seu interesse, tá? Muito obrigado, Ivano, muito obrigado. Muito obrigado pela presença também ao José Silva Lucas, muito obrigado, Foto Fábulas Fabulosas, e todos os demais. O que o Dan Paller está colocando aqui, não precisa concordar com tudo. Inclusive, tem gente que é muito bem-vinda não concordando. Só não queiram me obrigar a dizer aquilo que vocês... Obrigado, Roberto, obrigado. E desculpe pela má interpretação. Vocês só não podem me obrigar a dizer aquilo que vocês gostariam que eu dissesse. Tá? Eu acho muito chato, inclusive, quando eu chego num canal e esse canal fala tudo aquilo que eu gostaria de ouvir. Porque assim eu não vou aprender nada, assim eu não vou poder trocar nada, assim eu não vou ganhar nada. Vai ser uma coisa só de confirmação de viés. Tá? Então é importante que todos estejam atentos, porque vem aí, gente, um jogo muito complicado
de disputas e de tentativas de promover confusão ideológica, explorando a emoção das pessoas. E explorar a emoção das pessoas é muito complicado.